de pegar um papel, colocar fogo e ficar brincando com ele, ou pode pegar uma bola de soprar e pode ficar brincando com ela ali. Solta ela lá em cima, volta, pega na mão, gira ela pela mão, joga ela pelo corpo, sustenta, literalmente sustenta, né, essa bolinha lá, sem deixar ela cair no chão e sem desespero, né? Que quanto mais calma, quanto mais devagar você for, melhor para você trabalhar a sua intuição. O que isso vai fazer do ponto de vista prático? Vai trabalhar a sua própria percepção, né? Sentido sinestésico vestibular, vai começar a melhorar esse monte de processo fisiológico básico e vai aguçar a sua percepção para as coisas. E aí o cérebro vai entender, eu preciso dar mais intuição para essa pessoa. Ou seja, a gente começa a trabalhar um lado mais aguçado da nossa percepção, né? A gente aguça muito mais a percepção da gente. Isso melhora a dança, de uma certa forma, isso melhora a forma que eu vou me locomover, de uma certa forma, e isso me dá a chance de mudar alguma coisa. Quando a gente vai ver... depois eu vou mandar uma tabelinha para vocês, se a Vitória deixar, que eu vou roubar dela, a tabela dela, que está melhor do que a minha, né? Aqui, já estou jogando em direta, tá? Ela Pode está usar aqui, sempre, está ouvindo. Olha, é isso, todo mundo está de prova, vou roubar com consentimento. E aí, ela tem uma tabelinha lá, está bem organizada, e aí a gente vê o que é oposto ao quê. Então, quem é a sensação, trabalhar com a intuição, garante uma melhoria não só da sua dança, como da sua personalidade, da forma que você se move, da forma que você enfrenta um problema. Porque a gente faz o cérebro abrir chances de ter... Ele abre a nossa percepção para uma nova forma de enxergar a realidade. E aí a gente muda alguns padrões químicos no cérebro e muda a nossa situação aqui fora, na vida real. Claro que não vai mudar a personalidade de ninguém, mas vai te dar ferramentas de uma outra personalidade para você atuar melhor. E aí, por exemplo, para trabalhar com sensação, por exemplo, a gente pode ficar ali, ó, deita no chão, tipo Bartanieff, sabe? Deita no chão, encolhe o corpinho ali em posição fetal, espreguiça, encolhe para o outro lado, espreguiça, puxa o abdômenzinho lá para o centro, encolhe, abre de novo, deita tudo, encaixa a coluna, sente o chão, porque aí você consegue trabalhar sensação. Por quê? Porque aí você está com um monte de neurotransmissores aqui funcionando e um monte de receptores nervosos aqui, te dando um excesso de estímulo, dizendo que você está com muito contato com alguma coisa, né? Tem vários receptores nervosos ali trabalhando. E aí você perceber, olha, eu coloco mais peso no quadril do lado esquerdo. Não, eu coloco mais no lado direito. Não, acho que eu não consigo encostar o quadril. Olha só, minha lombar ela tá um pouquinho para cima do chão ainda. Deixa eu retroverter esse quadril para encaixar bem a lombar no chão. Eu coloco peso em alguma escápula, eu coloco peso mais para o centro da coluna. Onde que eu estou colocando peso? Onde que eu estou usando o meu corpo como apoio? Né? Porque isso a gente faz aqui, né? Com a musculatura antigravitacional, em pezinho. E aí, quando a gente deita, a gente tem essa possibilidade de investigar as sensações. Por isso que a gente trabalha com sensação. Sensação é sensação. Tipo isso, né? Sensação psicológica, sensação real. E aí a gente trabalha com isso de uma forma muito prática, muito gostosa. Quem é intuitivo tem que trabalhar muito isso, porque a gente é muito cabeça voada. É tipo um balão de gás hélio que fica aqui, as criancinhas correndo, de repente a criança de bobeira soltou e o balão vai embora. O intuitivo é isso, né? A gente está aqui, nossa, tive uma ideia, vou executar. E alguém, fulano, você pode vir aqui? Fui lá, voltei. O que você estava falando mesmo? Ai, nem lembro. A gente se perde muito fácil, quem é intuitivo. Então a gente precisa trabalhar nossa sensação para a gente ter um pé no chão, né? E aí a sensação é oposta à intuição, em termos gerais, né? Na tabelinha da Vitória, a gente tem lá a tabela de funções conscientes que são opostas, que é pensamento é oposto a sentimento na consciência, e no inconsciente a gente vai ter intuição sendo oposta à sensação. Então, se eu trabalho a intuição, eu organizo melhor a sensação em contrapartida. E se eu organizo a sensação, eu organizo melhor a intuição em contrapartida. E o mesmo acontece com as outras duas. E o mesmo acontece entre consciência e inconsciente, que é uma coisa mais louca. Então, por exemplo,
Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando intuição, eu vou estar forçando uma organização sutil e diferente do meu pensamento, ao mesmo passo que eu estou trabalhando a minha sensação. Deu para entender esse rolê mais louco? Que é tudo oposto ao oposto, né? É bem maluco. Se alguém não entender, interrompe e pergunta, tá? Então, a gente tem esse monte de coisa, né? Se eu trabalho meu sentimento, eu estou trabalhando a contrapartida dele, que é o pensamento. E em contrapartida do pensamento, eu trabalho a intuição. Se eu trabalho meu pensamento, em contrapartida, eu estou trabalhando melhor o meu pensamento na consciência. E aí, lá no inconsciente, eu vou trabalhar sensação. Então, a gente consegue fazer uma triangulação, digamos assim, quando a gente tem práticas corporais simples como essas, né? Então, ó, já dei dica de exercício de intuição, dica de exercício de sensação. Para pensamento, né? Melhor exercício de pensamento, no meu ver, é bem arte terapêutico esse, né? É construir tapete, né? Aprender um tricô, é aprender a fazer um crochê, é pegar a tapeçaria para fazer mesmo. Tem modelos de tapete que a gente faz com bambolê, que é a coisa mais linda. A Vera deve saber fazer isso daí, né? Que é lindo fazer o tapete na arte terapia, gente. Muito legal. Nem todo mundo quer trabalhar com tapete. Ok, entendo. E aí eu vou passar uma dica bem tranquila para vocês organizarem o pensamento, né? Vocês podem só simplesmente ter um caderninho onde vocês vão anotar, por exemplo, vamos trabalhar com pensamento positivo, né? 3 coisas boas que acontecem durante o dia com vocês, né? Tudo que aconteceu de positivo, você vai lá e anota na sua vida. Todo dia, 3 coisas pelo menos. E você vai anotando, vai anotando, vai anotando. Além de trabalhar com a organização do pensamento, você vai estar trabalhando com uma organização positiva. Do ponto de vista neuroquímico, o que está acontecendo? Você está aqui com o seu cérebro bem organizadinho, né? O cérebro, quanto mais a gente usa uma conexão... deixa eu refazer a frase. O cérebro da gente, quanto mais a gente repete alguma coisa, mais ele vai juntando esse neurotransmissor, ele vai se agarrando, porque aquilo é muito utilizado, então ele vai reforçando essa conexão. O que acontece ali? Eu começo a notar umas coisas boas que vão acontecendo na vida, o cérebro ele começa a desfazer esses nós e começa a se conectar de outra forma com esses conteúdos. E aí ele vai criando uma conexão diferente com a que você está acostumada, te possibilitando ter mais recursos, pensamentos diferentes daquilo que você tem. E aí você acaba organizando uma percepção de vida, de mundo, de uma forma diferente, né? No corpo, como é que a gente trabalha pensamento? Trabalhando, por exemplo, caminhando em locais onde a gente não caminha, visitando locais onde a gente não tem costume de visitar, mudando o trajeto que eu faço para ir para minha casa. Parece bobeira, mas o cérebro adora isso, porque ele tem uma experiência nova, então ele é obrigado a se desfazer de algumas conexões para refazer outras novas, para você aprender coisas novas. E aí você trabalha com um monte de fatores aí. E para trabalhar sentimento, né? A gente pode trabalhar só na respiração e na postura, né? Que aí volta lá no Kahneman, né? Então, se eu cresço muito o peito, né? Eu paro de sentir muita coisa e aí eu começo a me colocar numa postura de ataque o tempo inteiro. E aí, se eu vou caindo a musculatura, eu vou tendo uma outra percepção de emoção. E aí brincar com esse corpo, de fazer a postura e sentir a emoção que vem dela. E aí você vai vendo onde você está usando e o que você usa. Inclusive, já vi que eu estou com uma face colada aqui atrás agora, com esse movimentinho. E aí, o que vai acontecendo? A gente fica mais perceptivo para as nossas sensações fisiológicas que geram emoções, que geram sentimentos. E aí é bem legal isso. Outro exercício de sentimento é você parar na frente do espelho, se observar com todo o carinho do mundo ali e olhar para o corpinho, olhar como é que você está no dia, como é que você acordou, como é que está a sua postura, como é que está a sua respiração, se observar de verdade, né? E aí isso força a gente também a ter um tempo de parar e refletir sobre a gente. Deu para entender mais ou menos as práticas? Tudo isso auxilia a gente de uma forma bem bobinha, bem bobinha mesmo as atividades. E elas auxiliam muito a gente a ter uma mudança muito positiva na vida, né? E é sempre pensando nos opostos, que lá, lembrando da última aula, que eu não sei se eu falei disso, mas eu acho que falei,
Jung trabalha por oposição. Então, tudo aquilo que é oposto a mim melhora quem eu sou, né? Porque existe uma coisa na psique da gente que é a energia psicológica, né? Que é a nossa libido. E diferente de Freud e Jung, acho que a libido, o líbido, não sei, né? Nunca acerto a gente falar isso. A Cris me corrija aí, hein, Cris? E Para mim é aí... libido. Ah, então eu falei certo, gente. Eu sabia, só tava zoando, tá? Ok. E aí... E nunca Pra... ouvi ninguém dizer de outro jeito. Menina, eu já ouvi cada história, mas enfim, voltando. Decepções psicológicas. É, e aí o que acontece? A gente tem aí essa libido que está literalmente focada em tudo que a gente faz. Então você tem uma porção de libido que está ligada à sua alimentação, uma porção de libido que está ligada às suas emoções, uma porção de libido que está ligada a uma dor que você está sentindo que não vai embora. Ou seja, tudo que acontece no seu corpo é um acontecimento de uma estrutura energética que está se manifestando na sua fisiologia. Dito isso, né, o que eu quero dizer quando a gente trabalha com os opostos, a gente consegue fazer uma entropia e uma equivalência em relação às coisas. Então, por exemplo, se você está muito triste, significa que alguma energia psicológica da sua consciência saiu de lá e foi para o seu inconsciente. E ela está lá tentando manifestar um outro conteúdo psicológico que é importante para você pensar. A pessoa saudável, ela vai encarar a tristeza e, ok, eu estou triste, o que está acontecendo? Deixa eu pensar. Ela não vai fugir, né? Tipo quando a gente termina namoro, aí, ai, não vou dar mais conta de ninguém, aí vai, chora, daqui a pouco, não, já partiu para festa, balada, já vai, não dá tempo de nem pensar o que está acontecendo, né? Ou seja, a libido não é resolvida e a gente carrega o problema para o próximo relacionamento, né? Assim que funciona, mais ou menos. A mesma coisa acontece para a vida inteira. Então, por exemplo, se eu estou, sei lá, fazendo meu mestrado, e aí acabou o mestrado, aquele tempo todo que eu gastei, que eu fiquei me dedicando, que eu fui estudante, aquela coisa toda, aquele monte de energia psicológica para a área de estudos na minha vida, ela foi rompida. E aí fica aquele monte de energia sobrando, causa um pequeno vazio na pessoa, porque é como se fosse um balãozinho sendo desinchado ali, né? A gente está esvaziando ele. E aí ela vai dando esse sentimento de depressão. Essa energia volta lá para o inconsciente, fica ali futucando vários conteúdos. E aí, quando a gente se propõe a pensar, a gente consegue organizar isso de uma forma bacana. Isso é entropia, né? É a gente tirar uma energia de alguma coisa e mandar para outra. Na nossa personalidade, o mesmo está acontecendo. Então, eu tenho, por exemplo, como eu sou intuitivo, tem toda a minha consciência focada aqui, olha, né? Na intuição. E em contrapartida, no inconsciente, né? Eu estou deixando minha sensação, meu pensamento e meu sentimento de lado. E aí, ó, quanto mais eu uso intuição, menos esses aqui são usados. Então a intuição vai crescendo, vai tomando uma forma maior, enquanto as outras estão murchando. Quando eu quero trabalhar com todas em harmonia, eu faço equivalência. Eu começo a tirar energia de um lado e trazer para o outro. Sabe quando vocês têm um monte de coisa para fazer, vocês anotam, vê o que é mais importante, começam a realizar a tarefa com checklist? É basicamente isso que a gente faz com a personalidade. A gente faz a equivalência. A gente tira esse monte de energia que está perdida no inconsciente e coloca aqui para funcionar na consciência. E a gente organiza a nossa personalidade de uma forma mais saudável. Então, Jung ele acredita muito nisso, que a gente vai ter essa transformação de energia da inconsciência, do inconsciente para o consciente, né? E vice-versa. E esse monte de energia ela pode ser manipulada para a gente organizar as coisas de forma mais prática, de uma forma mais natural, digamos assim. Deu para entender ou foi muita viagem? Fala aí, porque Titio, né, vai falando aqui como se todo mundo tivesse já o crânio no Jung. Eu penso que a gente vai ter que assistir esse vídeo de novo. Ai, Jesus, deixa eu falar de uma forma mais tranquila, então. Quer ver? Não, não, porque foram vários exercícios muito interessantes. Ah, Vera, tá. eu não tô te ouvindo, tá desligado aí. É. E aí, tem vários exercícios aí que eu consegui anotar e a influência deles, mas assim,
Eu achei muito interessante, assim, você dá bastante exercícios aí. Eu estou anotando também, mas depois eu vou voltar lá no YouTube para ver mais coisas. Que eu queria até te perguntar, Felipe, porque eu trabalho muito abertura de peito, né? Porque eu quero sempre trazer o chakra cardíaco, né? Essa coisa da gente voltar ao peito, que a gente fica muito assim dentro do celular. Então, eu trabalho muito isso. E você falando que isso bloqueia a respiração, fiquei preocupada. Não. Esse movimento de abrir, trabalhar e retornar é tranquilo. Eu estou falando no excesso mesmo. Quer ver? Faz aí agora comigo, ó. Você está aqui. Se você abre aqui no conforto, tranquilo, você respira bem ainda. Mas cresce para cima disso, olha. Exagera o movimento. Cresce o pescoço. Percebe como o diafragma encolhe tudo? Não dá para você. Ele não deixa. É isso. É o excesso. O excesso é complicado. Porque quando a gente está no excesso, tanto de dentro, a gente fica muito triste e a gente verbaliza, a gente coloca isso para fora, a gente masoca, né? Fica meio agressivo, mas com outras pessoas, no sentido de ser mais negativo, achar que todo mundo não vale a pena pra gente. E quando a gente está no oposto, a gente vale muito mais do que a outra pessoa, né? E aí a gente passa a atacar a outra pessoa como se a pessoa não valesse nada. Só que aí, em vez da gente sofrer junto e falar, nossa, eu sou um pobre coitado, e você não presta por causa disso, disso, disso. A gente colocar a culpa no outro, a gente já assume que está errado, mas bate em todo mundo. Aí tem essa questão. O legal é sempre trabalhar na sanfona, de ver onde que, né, eu cresço, onde eu volto, e o que é confortável para mim. Porque aí o confortável, né, ele pode ser péssimo para mim, mas vai ser bom para o outro. Tipo, a pessoa, ela é sentimento. Ela é introvertida, sentimento, e ainda é tímida de quebra, né? Porque timidez e introversão são duas coisas diferentes, né? Uma é dificuldade de se relacionar com os outros, timidez. Outra é vontade de não se relacionar com as pessoas, introversão. E aí, você tem essas três juntas. Aí você tá lá, seu chefe grita com você, você engole. Você tá aqui. Sua mãe brigou com você, você engole. Tá aqui. Um monte de gente vai te destratando durante o dia, você vai engolindo. Aí você tem gastrite, vai tendo ansiedade, vai tendo pânico, vai ter um monte de sintoma. Você não sabe por quê. Vem para terapia, a gente vai trabalhando esse movimento, né? E aí a pessoa, nossa, eu tô confortável aqui. Claro que vai ficar confortável, porque aqui bloqueia a passagem de emoções. E aí a pessoa não percebe mais nada. Então ela tá pronta para guerra, né? Chegou em casa a mãe, nossa, eu não gostei dessa roupa. E eu tô te perguntando alguma coisa. Tô no meio do... Eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê. A pessoa fica louca, briga, e para ela é bom, porque ela tá ganhando limite para ela e dando limite pro outro. Só que para todo mundo é uma coisa meio estranha. Você tá fazendo terapia para isso? Vai ficar gritando com a gente? Falando isso, eu tô lembrando de quando eu era adolescente, que eu era extremamente emotiva, eu andava muito assim. Nossa. Para dar conta de sustentar. Olha, que interessante, hein? É isso, entende? Então, a personalidade da gente vai sempre por aí, né? Ela vai se manifestando nessa musculatura. E Jung considera muito isso, né? Eu lembro até hoje que eu estava estudando Reich ainda, e aí eu falei do Jung dentro do grupo de Reich. E a professora assim, não sei que Jung é esse que você está falando, Jung não fala de corpo, tá? Aí eu, como assim, professor? Jung não fala de corpo, Felipe. Isso aqui é um grupo de Reich, a gente só fala de Reich. Aí eu, mas querido, eu só dei um exemplo que Jung trabalha dessa forma. Não me interessa, porque Jung não fala de corpo na obra dele em lugar nenhum. Aí eu voltei para casa porque eu estava fazendo terapia. Eu tinha acabado de sair do caráter passivo feminino, aquela pessoa educada, polida, que se você falar que a pessoa está muito bem vestida, ela vai chorar de emoção. Se você falar mal dela, ela vai chorar de ódio. É tudo muito choro, tudo muito drama. E eu estava entrando no fálico narcisista. Então eu estava aqui, ó. A professora falou isso, aí eu engoli aquilo e fiquei mastigando aquilo ali igual vaca, né? Engulo, volta para mastigar mais ruminando. Um pouco. É isso, eu tava ali, ó. Cheguei em casa, eu não me aguentei. Eu fui
peguei peguei um e-mail e colei lá 375 referências bibliográficas numeradas sobre Jung e corpo e mandei para ela. Eu está aqui. É bom você estudar antes de você agredir algum aluno. Beijos. Nossa. Ela nunca mais falou comigo. Mentira, ela falou sim. Mas ela não falou comigo durante uns 4 anos, eu acho. Né? Caramba. E aí eu encontrei ela de novo na faculdade, aquela coisa toda. Ela, nossa, eu vi muita coisa, passei muita coisa e tal. Agora eu entendi o que você pontuava. Eu, que bom, não sei o quê. E é isso, né? Por quê? Porque ela era fálico narcisista, achava que ela tinha muita razão. Eu tava ficando fálico narcisista, não ia levar desaforo para casa nunca. E aí a gente vai vendo que existem essas questões, né, que são coligadas. E Jung já falava muito disso. E não só Jung, o próprio Freud vai falar disso, né? Aquelas frases clássicas que a gente vê, né? Quando a boca se cala, as pontas dos dedos falam, né? Anatomia é destino, tudo isso é do Freud. Freud falava o tempo inteiro que uma hora a gente ia achar componentes fisiológicos para explicar o ser humano. E a gente já achou, né? Só que ele não aceitava que as pessoas achassem coisa diferente dele também. Que aí, né? Uma dicotomia. Eu penso, mas penso desse jeito. Se você pensar diferente, vaza. E aí vem o Jung também do mesmo jeito, né? Falando que o corpo ele é manifestação de complexo, que o corpo é manifestação de uma mitologia pessoal, que o corpo ele expressa o inconsciente, que o corpo ele é sombra, né? Então a gente vai tendo vários processos junguianos onde a gente vai entendendo o corpo como sendo você, né? E eu acho tão estranho a gente não ter falado disso antes, né? Na psicologia, porque não tem muito. Não devia nem ter diálogo sobre isso, né? Corpo e mente não são separados, ponto, acabou. Né? Não tinha que ter discussão sobre essas questões da psicologia. Porque, bicho, a gente é biológico. Aonde que vai ter um processo psicológico que não passa pelo corpo, que não passa pelo cérebro? Aí o pessoal, mas o inconsciente, ok. Inconsciente a gente ainda está tentando entender como é que funciona. Porque tem pesquisas muito loucas. Eu lembro na faculdade, eu não sei qual é a referência, mas eu lembro da faculdade, a professora de psicanálise, falando de uma pesquisa de pesquisas que estavam fazendo com pessoas em coma, né? As pessoas em coma ali, em coma, como é que fala? Induzido. E aí as pessoas ficavam lá, e aí eles colocavam uma música para ficar tocando, e depois que a pessoa retornava do coma induzido, eles perguntavam para a pessoa, né? Qual música ela achava que ela tinha ouvido. Aí a pessoa ia ouvindo as músicas, eu ouvi essa daqui. E foi. E o pessoal foi acertando. Mesmo com o cérebro desligadinho, né? Alguma coisa estava registrando alguma coisa ali. E aí, hoje em dia, a gente está tão louco nessas questões, porque já tem discussão sobre a fáscia, que é esse tecido colagenoso que a gente tem em volta da musculatura, que sustenta o músculo, né? Que eu já até falei nas outras aulas, que ela é modulada pelas emoções, ela sai do sistema límbico. Tem uma discussão de que a face ela tem uma memória própria, né? E aí isso é muito interessante a gente pensar, de uma memória celular, de uma memória facial. Se isso for comprovado, gente, a coisa vai degringolar, assim. A gente vai ter muito mais coisa para fazer e para falar. Porque é por aí que vai, né? O corpo, ele não é separado de nada. E aí, saber o seu tipo psicológico, ele te dá a chance de você melhorar esse corpo, né? Se você sabe que você é intuitivo, como é que é a postura do intuitivo? O intuitivo, ele vai ficar para baixo? Não. Ele está muito ligado aqui, o tempo inteiro cabeça, o pensamento também. Então, eles estão aqui, ó, o tempo inteiro, ó, exibindo o silicone novinho da vida, ó, tá, o tempo inteiro, pá, pá, pá. Porque eles são extremamente ligados à parte de cima do corpo. E sentimento e sensação são ligados à víscera, então tá para baixo. É aquela pessoa que tá aqui, ó, peitinho para dentro. Porque é natural dessas pessoas. Então a gente vai, sabendo o tipo psicológico da gente, a gente consegue melhorar a nossa percepção de corpo, consegue melhorar nossas atuações na vida. É uma coisa bem louca, assim. Não sei se eu estou me fazendo entender, que eu estou querendo fazer um resumo, mas eu quero falar tanta coisa que eu não falei ainda. A vida é louca, gente, a vida é louca. Mas é isso, assim. A gente tem muita possibilidade de pensar a nossa vida a partir desse achado do Jung, né? Que eu acho a coisa mais
divertida na obra dele, a coisa mais prática da obra dele, né? Porque para ler Jung, a gente demora um bocado. Eu tô lendo Jung há... Deixa eu ver. Alguém é bom em matemática aí? Faz as contas para mim. Eu comecei a ler Jung em 2007. Nossa, mãe. 2017 você fez 10 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Nós estamos em 20, né? 17, 10, 20, 13. 2007. Meu Deus, que muito, um monte de coisa. 19, 20, É isso. 13 anos. E eu tô lendo e eu sempre tenho dúvidas, sempre tô lendo mais, é sempre mais complicado, e eu leio de novo, e aí tomo uns tapas na cara. É sempre assim, Jung é um negócio muito complexo, né? Eu acho que ele foi muito para o Oriente, ele trouxe informações que para nós aqui no Ocidente, às vezes não tem uma boa conexão. Então, quando eu fiz a pós de yoga, é que eu consegui captar mais Jung, sabia? Uhum. Eu falei, Sim. então foi daqui que esse cara tirou isso. E aí comecei a entender mais, sabe? Porque Jung, ele pegou as culturas todas, né? Todas as culturas, literalmente, ele estudou tudo. É impossível a gente dar conta de fazer isso hoje em dia, né? Se eu fosse rico... Se eu fosse rico, não. Se eu tivesse uma esposa rica que me bancasse, eu também faria isso. Estudaria tudo. Mas não tem, né? Quem dera, quem dera. E aí, ele teve essa sorte, que a gente não tem. Aqui no Brasil, a gente não tem. Naquela época, isso era muito comum, né? Muito, muito. Casou com ela porque ela tinha dinheiro para bancar ele, né? Isso não sou eu que estou dizendo, não, gente, tá? São as fofocas junguianas. E aí, a gente morre por aqui. Vários filósofos da época também tinham umas mulheres que eram ricas e bancavam eles. Que era uma coisa meio assim, eu sou estudante, eu sou pesquisador, eu não vou fazer dinheiro, alguém me banca. É quase isso a sensação que eu tenho. Né? Freud é a mesma coisa, né? A família da esposa foi bancando. Mas é uma vida, gente, é uma vida. Mas voltando, falando de falar mal da vida dos mortos, né? Vamos voltar para cá. Então, olha só, a gente tem muitas essas questões, então. E isso é bem bacana, assim. A perspectiva do Jung é muito complicada para a gente explicar em pouco tempo, mas eu vou tentar fazer um eixo para vocês entenderem como é que as coisas que eu vim falando vão se encaixando, né? Você tem aí a nossa personalidade para o Jung, ela é um sistema circular, é uma bolinha, né? Porque ela tem começo, meio, fim e retorna de novo. Ela nunca para, ela nunca tem finalização real, mas ela se repete eternamente, né? Então é circular o sistema junguiano. Estou eu com o sistema circular aqui. E aí tem uma outra bolinha, que é a minha consciência. Dentro dessa bolinha da consciência, eu tenho o meu ego, que é um complexo que me dá essa informação daquilo que é real, daquilo que é irreal. Embaixo dessa bolinha do ego, vou ter a minha persona, que é a minha face, minha estrutura social, minha máscara, né? A forma que eu escolho me mostrar para as pessoas. Então, eu tenho o Felipe que é professor, tenho o Felipe que é professor de dança, eu tenho o Felipe psicólogo, eu vou ter o Felipe religioso, eu vou ter o Felipe cachaceiro, eu vou ter o Felipe, sei lá, tem um monte de Felipe. E aí eu escolho para cada área um Felipe para aparecer. Tipo, para ficar fácil. Você não vai chegar na igreja e aí, pastor, qual é? Bate aqui. Não vai. Com um amigo você até faz, né? Mas com o pastor, boa noite, paz Senhor, querido. Como é que você está? Beijinho. Porque é uma outra linguagem que você precisa usar para você ser entendida naquele ambiente. Entende mais ou menos como é que funciona? Essas escolhas, elas vêm desse eixo. Consciência, ego, persona. Debaixo da persona ali, junto com esses conteúdos, vocês têm os tipos psicológicos. Então, essas energias psicológicas que se manifestam aí para você organizar a sua cabeça, né? E aí você tem mais atividades conscientes ali no meio disso. No meio disso, você vai ter sua porção feminina, sua porção masculina, seu velho, sua criança, sua sombra, seu trickster, que é um palhaço interior, digamos assim. Você vai ter dentro da sombra umas 16 formas de sombra diferentes. Aí você tem, qual é o nome daquilo? Seu self, que é uma mistura disso tudo para te organizar. E cada coisa dessa tem uma imagem psicológica, que tem ligação mitológica com alguma coisa.
Ou seja, a estrutura de mente do Jung é extremamente complicada. E no meio disso tudo, a gente ainda tem um corpo sendo influenciado por isso tudo, né? E isso é muita loucura, né? A visão junguiana da psique. Depois eu posso baixar ela e mandar no grupo para vocês verem uma simplesinha, né? De como que funciona a estrutura mental para Jung, do James Hall. Ele montou um círculo bacana. E isso é muito interessante. Então, a gente tem possibilidade, né, de entender aí mais ou menos que Jung ele foi um cara extremamente complexo, digamos assim, na obra dele, né? Eu coloquei ele aqui para falar, mas tipo, não dei conta de falar de quase nada do Jung, porque é muito complicado. É um arquétipo, a gente demora uns 3, 4 encontros para a gente debater o básico, tipo isso, né? Porque é muita coisa que vai se misturando. Mas, enfim, a gente tem muitos esses processos aí. E a grande questão do Jung, a grande sacada do Jung é que ele acredita e que ele trabalha para que a gente se transforme. Diferente da psicanálise ou da psicologia corporal haitiana, né, da haitiana e de um monte, né, a Cris é especialista na área, não sei se ela já chegou a perceber, mas a base teórica das psicologias do Reich e do Freud não acredita em transformação. Acredita que a gente consegue ter consciência para controlar ou que a gente consegue ter um entendimento para que aquilo não nos afete tanto. Mas não acredito que a pessoa pode mudar 100%. A diferença do Jung para essas outras é isso. Jung fala que existe uma transformação. Que você pode mudar 100%. Né, Felipe? É Ele chama isso. de fenômeno. Eu acho fantástico. Eu já Sim. percebi fenômenos em mim que eu não era capaz de perceber nunca. Eu era extremamente racional. E com essas energias que a gente vai mexendo, acontecem fenômenos que vêm respostas para perguntas que você achava impossível e vem a resposta de bandeja, assim, claramente. É desse jeito. São E é desse jeito. Eu acho que com a biodinâmica, a isso coisa talvez muda. Porque a Gerda ela tem um olhar um pouco mais aquele, ó. Ela é um pouco mais maternal e aí ela traz um novo olhar para isso. Sim. Né? Isso Tanto que é o bacana. Que no nosso curso... Quem é? Como é o nome? Gerda Boysen. Então, Gerda é maravilhosa. E aí ela traz um novo olharzinho assim para essa coisa, mas essa sensação que você tem aí, tipo, eu tinha essa sensação, mas como você estudou outros, e aí você tem um olhar mais fechado, mais completo em relação a isso. Você pode fazer uma crítica, porque você estudou outros, então você consegue olhar para isso melhor do que eu. Atualmente eu só estou estudando ele, que é o meu primeiro, assim, né? Sim. Mas essa era a ideia que eu tinha do Reich, e aí com o olhar da Gerda eu sinto que ela amassa um pouco mais essa forma dele. Kellerman, Gerda, tem o outro, Feldenkrais, eles acreditam muito numa transformação. De tanto que a gente tem umas coisas muito loucas que acontecem. Por exemplo, eu atendi um rapaz que tinha dor crônica na coluna, né? Com poucas sessões a dor crônica parou. Mas não era crônico? Era crônico. O que aconteceu? Não sei, mas ele mudou. E quando a gente muda ele muda enquanto pessoa. Né? Tinha um outro que tinha sudorese por conta de ansiedade. Ok, às vezes ele fala que ele tem uma crise de ansiedade, mas é uma crise tipo assim, ele fica agitado. Ok, normal. Mas não tem mais nenhum sintoma de nada. Não transpira, não fica com dor mais em lugar nenhum. É outra pessoa, porque mudou a forma dele enxergar a coisa, mudou o jeito dele ser. E aí a coisa é muito legal, porque é diferente. Se eu fosse só haitiano, eu ia trabalhar para ficar dando cuidado paliativo, porque o caráter ele é crônico e a gente não transforma. A gente pode desfazer uma defesa, mas aquilo vai estar ali na personalidade da pessoa. Para Jung, tudo é possível ser modificado, entre aspas, né? Porque o tipo psicológico ele tende a ser fixo, mas não totalmente aquele, né? A introversão ou extroversão é fixo, que é genético, ok.
Ah, mas isso não diz que você não consegue desenvolver uma e nem outra. Você pode ser introvertido e desenvolver extroversão. Eu estava falando, eu, por exemplo, eu sou introvertida, mas tem momentos que eu tenho que ser extrovertida, que eu sou bem comandada. Se falar, Vera, você vai ter que dançar nesse palco, eu viro extrovertida e vou fazer isso. É isso, a gente tem essa possibilidade. É isso. Jung acredita muito nisso. E aí, por exemplo, eu sou introvertido e intuição. E aí eu tenho uma oscilação entre pensamento e sentimento, entre julgamento e percepção. Então eu sempre estou em mudança, de acordo com aquilo que eu preciso, né? E às vezes a sensação ela passa por cima da intuição também. E aí eu mudo, viro outra pessoa, fico lerdo, não consigo entender as coisas, eu tenho que pegar a coisa para ver aqui. Acontece, mas eu não deixo de ser intuitivo, né? Mas eu posso utilizar outras coisas. Só que no geral a gente consegue mudar 100%, quando a gente batalha muito, assim, né? Digamos. É possível? É, mas é um longo caminho, é muito difícil. É um caminho longo e tortuoso, né? Pra gente fazer essa alteração. E a gente tem... Então, Jung é uma psicologia da transformação. E a gente tem aí várias psicologias que saem dessa perspectiva do Jung, igual a psicologia do destino, que é uma coisa que a gente já não usa mais. A gente não vê o pessoal falando de psicologia do destino. Alguém já ouviu falar nisso? Aqui é maravilhoso psicologia do destino. Junta um monte de coisa. É muito legal. Então, por exemplo, o nome que você recebe influencia a sua personalidade, porque já existe uma história que está sendo contada antes de você nascer, já existe uma experiência que está sendo esperada de você. A história que vão te contar sobre o seu nome te influencia, né? O significado prático do seu nome te influencia. O ano que você nasceu te influencia, né? As suas estruturas genéticas, sociais, culturais, isso a gente já fala que influencia. Então a gente é uma mistura de muita coisa que acontece e existe um destino para cada coisa. E aí quando a gente para pensar, por exemplo, na nossa mitologia pessoal, né? Deixa eu até ver se tem tempo para falar ainda. Tem um tempinho. Se cair, né, a gente volta para finalizar, que agora eu estou chegando no final. A gente tem a nossa mitologia pessoal. E a mitologia pessoal da gente é uma coisa incrível, assim. Todo mundo viu... Vai cair em 2 minutos, tá? Beleza. Todo mundo chegou a ver já sobre mitologia no Jung? Chegou a ver alguma coisa que eu falei nas outras? Porque, tipo assim, a mitologia que eu falo é mitologia mesmo, tá, gente? Mitologia grega, romana, sueca, eslovaca, escandinava, mitologia egípcia, mitologia chinesa, qualquer mitologia. Até os todas cantos mitologias gregorianos eu separei. Os cantos é maravilhoso. Maravilhoso. Ai, gosto. Escuto Hildegard von Bingen quase sempre, para dar uma ativada no inconsciente latim aqui da pessoa. E aí, o que vai acontecendo? A sua história de vida, a sua estrutura genética, social que você vem herdando, vai te dar uma base. Então, por exemplo, meu inconsciente coletivo ele é muito imbuído aí de índio, africano, de polonês, de chinês, de italiano, de alemão. Minha família é uma mistura louca. Então, tem um monte de histórias. Um desses vai ser mais importante para mim, porque vai ter a ver com minha história de nascimento, né? E aí, também tem a ver com o meu nome. E isso é o legal, quando a gente faz essa pesquisa de quem a gente é e do que a gente, teoricamente, nasceu para fazer, digamos assim. É a psicologia do destino. É lindo. Por exemplo, eu caí na psicologia... Eu vou contar da minha história, porque é a história que eu sei, né? Eu não sei a história de vocês se não usar alguém de cobaia. Então, por exemplo, eu caí na psicologia de uma forma meio